Então, ó, olá, pessoal. Olá, colegas profissionais da contabilidade e empreendedores. Sou o professor José Hernandes Pérez Júnior e farei essa palestra sobre contabilidade para startup. O objetivo é apresentar uma geral sobre o que é startup, suas características, suas modalidades e, principalmente, para os colegas profissionais da contabilidade enxergarem nisso uma possibilidade de prestação de serviços. E para os colegas empreendedores, né, verificar quais são os detalhes aí que devem ser observados com relação a essas startups. Okay? É uma realização da Moda Auditores Independentes em parceria com o Instituto Hernandes de Desenvolvimento Profissional. Então, além desta palestra, né, nós oferecemos uma série de cursos voltados para aperfeiçoamento, principalmente dos profissionais da área contábil e com pontuação válida pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, nosso tema de hoje é contabilidade para startup, né, que é uma coisa que está muito em voga, muito em moda atualmente. Esta apresentação ela terá 3 blocos. No primeiro bloco, apresentaremos considerações iniciais do que é uma startup e como startup ela deve ter um plano de negócios. No segundo bloco, falaremos sobre as fontes de financiamento, ou seja, de onde que virá o dinheiro, de onde virão os recursos para financiar essa startup, e também as modalidades empresariais, que vão depender da fonte de financiamento. Poderá ser uma limitada, né, uma empresa individual. E no terceiro bloco, a questão sobre tributos e contabilidade. Então, os regimes tributários que poderão ser aplicados a essa startup e também como que faremos aqui a escrituração contábil, a importância dessa escrituração contábil e como que vamos apresentar também as demonstrações contábeis dessa startup. Então, começamos com o bloco 1, na qual faremos considerações iniciais. Então, olha, neste bloco, nós vamos falar sobre a origem e significado dessa palavra startup, conceito e características e tipos de startup. E o básico aqui, o mínimo, sobre um plano de negócios, porque toda startup deve ter um plano de negócios. Esse plano de negócios terá um sumário executivo, análise de mercado, plano operacional, plano de marketing, plano financeiro e análise de cenários e também avaliação do plano. Então, começamos aqui com o seguinte. Estamos falando de contabilidade, então é importante sempre lembrar que contabilidade é uma ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. Então, é muito comum que os colegas que não são da área contábil, né, quando falamos de contabilidade, associem com tributos, associem com matemática. Na realidade, a contabilidade vai muito além disso. Contabilidade é uma ciência que estuda, interpreta os fatos, né, e com o objetivo de fornecer informações úteis. A quem? Nós temos basicamente 2 tipos de usuários. Os usuários internos, que são os administradores, que vão usar as informações contábeis para tomar decisões, e também os proprietários e demais partes relacionadas, os chamados stakeholders, que vão usar as informações contábeis para identificar a posição patrimonial e financeira da entidade e seu desempenho no período, e a partir daí tomar decisões. Então, aqui a contabilidade vai muito além da questão tributária, né? E não tem nada a ver com matemática, muito pelo contrário, né? O que a gente usa aqui na contabilidade é apenas soma e subtração. Agora, enfim, o que é startup? Então, olha, a palavra startup ela vem do verbo to start, que quer dizer começar, iniciar, partir, né? Então, a ideia de startup é que é uma empresa emergente. E start-up, o up é para cima, né? Que vai para cima, que vai crescer, né? E aí nós temos uma associação, que é a Associação Brasileira de Startups, cujo site está aqui na tela, né? Que é muito interessante e que tem tudo sobre startup. Então, eu sugiro aí que quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre startups, que acesse esse site, que vai encontrar muita informação, muita coisa importante, relevante para startup. Então, olha, a startup ela tem a característica de ser um modelo de negócio ágil e enxuto. Então, uma coisa inovadora, uma coisa ágil, né? Gerador de valor para seu cliente,
resolvendo um problema real do mundo real. Então, a startup ela surge para quê? Para resolver o problema de alguém, para atender a necessidade de alguém. E é interessante que, às vezes, esse alguém nem sabia que ele tinha essa necessidade. Então, nós vamos ver aqui os vários tipos de startup voltados, então, para esse objetivo de atender a uma necessidade de um cliente, né, que vai ser o seu público-alvo. E ela oferece uma solução escalável. A gente vai ver que ela tem algumas características, né? Escalável, aqui de escalar, de subida, né? Por isso que é o up lá, né? Para o mercado. E, para isso, usa uma tecnologia como ferramenta principal. Então, aqui, toda startup é uma empresa, mas nem toda empresa se classifica como uma startup, porque, para ser considerada uma startup, tem que ter algumas características, né? E, principalmente, o uso da tecnologia. Então, as características principais da startup são essas aqui. Ó. Ela deve ser escalável, replicável, ela carrega incerteza, porque é algo inovador, né? Então, e ela deve trazer algumas soluções novas, deve ser inovadora. Então, o escalável significa o seguinte, que ela aumenta o lucro sem aumento de custos proporcional ao crescimento, ou seja, ela tem uma estrutura. Essa escritura comporta uma gama de clientes que vai aumentar o seu lucro sem que haja necessidade de que haja um aumento de custos proporcional a esse crescimento. Então, por exemplo, o Google Drive. Google Drive é uma plataforma que tem lá uma capacidade de armazenamento para atender milhões de clientes. Então, é um negócio que foi lançado e pode atender 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de clientes nessa plataforma. Lógico que ela tudo tem um limite, né? Mas dentro desse limite, ela tem uma capacidade de atender uma gama de clientes, de aumento de lucros, sem aumentar o investimento que ela tem lá inicial. Ela deve ser também replicável, ou seja, novos clientes são captados e fidelizados sem aumentar também os investimentos de forma proporcional aos lucros. Por exemplo, Netflix. Então, a Netflix, o que ela disponibiliza lá? Né? Filmes na modalidade de streaming, e os clientes podem assistir o filme que quiser, a hora que quiser. Então, vários clientes podem assistir ao mesmo filme ao mesmo tempo, e cada um administrando a forma que quer assistir, dando pausa, interrompendo, mudando o filme, e sem que isso exija mais investimentos da parte dela. Ela vai lá, disponibiliza o canal, disponibiliza lá os filmes e os clientes utilizam. Além disso, ela é incerta. Por que ela é incerta? Porque ela busca soluções de problemas que nem sempre podem ser resolvidos. Então, por exemplo, a NASA tinha um problema para levar lá os astronautas para a estação espacial. Qual que era o problema principal? É que os foguetes eram descartáveis. Os foguetes custavam fortunas e subiam apenas uma vez e depois se perdiam. Então, a SpaceX ela criou o quê? Uma metodologia, um sistema de foguetes reutilizável. Então, e logicamente que, num primeiro momento, havia uma incerteza se isso iria dar certo ou não. Felizmente, o que a gente tem acompanhado aí é que tem dado certo. Ela também deve ser inovadora, ou seja, ela tem que buscar soluções novas para problemas antigos. Então, por exemplo, Airbnb. Qual a solução e qual é o problema? O problema é que muitas pessoas têm apartamentos, têm imóveis que não utilizam o tempo todo, utilizam esporadicamente. Então, por exemplo, um apartamento na praia, o pessoal só vai lá nas férias. Fora das férias, esse apartamento fica sem utilização. Então, o Airbnb veio para isso, para trazer uma solução para esse problema, possibilitando que essa pessoa que tem esse imóvel possa alugá-lo para terceiros nesse período que ela não esteja utilizando. E assim por diante. Então, nós vemos que essas são as principais características para que uma empresa seja classificada como sendo uma startup. Agora, o que a gente ouve, né, que muita relação de startups com bichos. Então, nós temos aqui praticamente um zoológico de startups, né? Temos startups que são classificadas como unicórnio, como dragão, como barata, como coelho, camelo, zebra.
Então, qual que é a ideia aqui? Não há uma norma para isso, não há uma lei para isso, mas são pessoas que encontram determinadas características em startups que são associadas às características de determinados animais. Animais que até não existem, como, por exemplo, o unicórnio. Então, o unicórnio é esse ser aí fantasioso, né? Que é a figura de um cavalo com um único chifre, né? Por isso que é unicórnio, né? Porque é um único corno, um único chifre aqui que ele tem, né? Então, a startup unicórnio são raras empresas privadas, né? São raras, porque quem é que já viu um unicórnio, né? É muito fantasioso. Ela está dentro do universo da tecnologia, praticamente a relação dela com seus clientes é por meio da tecnologia. Elas valem bilhões de dólares, mas uma coisa interessante é que elas apresentam baixo lucro ou até mesmo prejuízo. Um exemplo aqui é a Uber. Então, a Uber é uma startup que vale bilhões de dólares, mas que no ano passado, se eu não me engano, apresentou um prejuízo de 700 milhões de dólares. Então, como é que é possível uma coisa dessa, né? Vale bilhões e apresenta prejuízo. Por quê? Porque alguém está enxergando que isso no futuro vai trazer lucros. Então, isso que seria uma startup unicórnio. Temos também o quê? A Dragão. Então, a Dragão é também similar com o unicórnio, né? Porque também ela é fantasiosa, né? Mas elas despertam o interesse de investidores anjos, que a gente vai ver mais para frente, que o investidor anjo é aquele que pode financiar aqui essa startup, né? E que esses investidores anjos, eles procuram empresas pequenas para apostar. Então, eles enxergam nessa pequena empresa uma oportunidade de negócio, enxergam nela um potencial de crescimento. Então, a Dragão, elas representam o quê? Uma aplicação mais segura do que o unicórnio. E elas, geralmente, elas trazem também um retorno maior e mais rápido. Porém, não tem o porte, não tem a escala da unicórnio, como sendo lá, por exemplo, né, o Uber. Temos também as startups classificadas como barata. Né? O que é a barata? A barata existe há milhões de anos. Né? Ninguém gosta de barata, mas não se consegue acabar com elas. Né? Por mais que se coloque inseticida, tal, elas sempre estão voltando. Então, a startup barata são aquelas que são resilientes, ou seja, que são fortes, que superam as adversidades e, mesmo em cenários desafiadores, continuam estáveis e até crescendo. Então, nós atravessamos aqui uma pandemia e nós vimos que, nessa pandemia, as empresas voltadas para manutenção de automóveis, né, elas foram consideradas de utilidade pública e não fecharam suas portas, continuaram em atividade. Então, uma empresa de troca de óleo, como, por exemplo, a Smart Óleo, ela atravessou a pandemia, até viu nisso oportunidades, cresceu e hoje se virou uma franqueadora de casas de troca de óleo com perfil diferente das tradicionais. Então, essa se classificaria como sendo uma barata. Temos também aquelas consideradas como sendo coelho, que, na realidade, o coelho aqui não tem a ver com o animal coelho, mas com a palavra rabbit, que em inglês significa coelho, que seria o quê? O R ali é de real, actual, business, building, interesting, tech. Então, significa o quê? Que é um negócio real que cria tecnologia interessante. Então, o que seria um coelho, um rabbit, né? São aquelas empresas consideradas empresas de verdade, comuns, menos fantásticas do que os unicórnios e dragões, mas que usam a tecnologia também para atender uma necessidade de um cliente. Então, por exemplo, lojas americanas. Lojas americanas, tradicionalmente, eram lojas físicas, né? Continuam sendo físicas, mas foram para quê? Para o e-commerce, né? Então, hoje, a gente não precisa ir até uma loja física para adquirir algo. Tudo a gente compra pela internet. Então, as lojas americanas se transformaram, né? Continuam sendo uma loja física, mas com a metodologia aqui voltada para o e-commerce, a comércio via internet, né? Por exemplo, administradoras de condomínio têm um problema sério, que é a utilização de muitos recursos humanos, colaboradores, né? Que nem sempre estão preparados para a prestação de serviços. Então, nós temos uma empresa chamada Labore Brasil, que foi criada para quê?
para atender essa necessidade das administradoras de condomínios, possibilitando que uma prestação de serviços de forma tecnológica, de forma remota, substituindo, então, essa mão de obra de colaboradores por uma tecnologia e por uma pessoa jurídica sem os encargos trabalhistas. Então, são empresas voltadas para isso, para atender necessidades que já existiam, empresas que já existiam, mas de uma forma usando a tecnologia. Temos ainda o que? As startups camelo. O que é um camelo, né? Então, um camelo ele tem uma resistência às diversas temperaturas, pode estar calor no inverso durante o dia, à noite nós temos as temperaturas que caem muito, ele tem essa resistência. Ele está preparado para longas caminhadas no deserto, em direção ao oásis, que é o seu objetivo, né? Ele supera adversidades e sempre segue empresa em frente. Então, a startup camelo é aquela que é preparada para enfrentar a concorrência, para enfrentar as adversidades que vêm aí pela frente, né? Elas são resistentes, são resilientes. Então, essas se enquadram como camelo. Temos ainda as zebras, né? Então, o que é a zebra? As zebras são aquelas empresas, aquelas startups que buscam o que é uma competição mais saudável, uma competição respeitando o mercado, respeitando concorrentes, respeitando clientes, e elas têm a característica de andar em bandos, elas não andam sozinhas. Então, os bandos servem para quê? Para que elas se protejam. Então, por exemplo, uma rede de franqueados. Então, a Natura tem uma rede de franqueados que podemos considerar como sendo o quê? Zebras, porque elas se complementam, elas se protegem, um franqueado ajuda outro. Então, isso que se enquadraria aqui como zebra. Então, essas daqui elas são as principais. Há outras, sim, há outras. Você pode até criar uma. Você pode até identificar uma startup com determinadas características de algum animal que não esteja listado aqui. Porque, como eu falei, isso aqui é alguém que associou, né, um determinado animal, as características de uma empresa, as características de um determinado animal. Agora, toda startup, pessoal, deve ter um plano de negócios, porque nós temos que fazer um estudo de viabilidade desse negócio. Então, esse plano de negócios, no mínimo, ele deve conter um sumário executivo, ele deve conter uma análise de mercado, um plano operacional, um plano de marketing, um plano financeiro e análise de cenários. Então, por exemplo, o plano de negócios ele deve apresentar os objetivos do negócio, a que se propõe esse negócio, o que ele vai oferecer, qual é o seu público-alvo que ele pretende atingir. E também os passos que devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados. Então, a metodologia aqui, o passo a passo para o início desse negócio. E com fazer esse plano, nós vamos diminuir os riscos e as incertezas inerentes a todo negócio que se inicia. Esse plano de negócios deve ter um sumário executivo, que é o quê? Definindo qual é o negócio, o ramo de atuação, os principais produtos e serviços que serão oferecidos, os principais clientes, o local da empresa, se vai ser físico, se vai ser via internet, a área de abrangência, se é local, nacional, internacional, a forma de atendimento. Também deve apresentar o capital que deverá ser investido, a previsão do faturamento, previsão de lucro e o retorno do investimento. Então, esse sumário executivo deve ser preparado de forma muito correta, muito assim atrativa, porque ele é o primeiro item que vai ser analisado por alguém que vai vislumbrar nessa startup uma oportunidade de negócio. Então, esse sumário executivo deve apresentar essas informações para atrair quem vai investir nessa startup. Também deve apresentar o quê? Uma análise de mercado. Quem é o cliente que ela pretende atingir? Pessoas físicas, jurídicas? Qual é o perfil dessas pessoas físicas? Jovens, meia-idade, idosos, homens, mulheres, famílias, ou seja, qual é o perfil das pessoas físicas, das pessoas jurídicas que ela pretende atender. Pessoas jurídicas voltadas para quê? Prestação de serviços, comércio, indústria. Então, aqui a análise de mercado, identificando os clientes para ver o potencial desse mercado. Plano operacional. Que instalações serão necessárias?
Qual layout o arranjo físico? Então, se você vai, por exemplo, abrir uma franquia, ela tem um padrão de instalações, de layout. Qual é a capacidade produtiva, comercial, de serviços? Quais os processos operacionais serão mais importantes? E, principalmente, qual é a necessidade de pessoal? Qual é a equipe de colaboradores que serão necessários? Qual é o perfil desses colaboradores? Formação, enfim, tudo isso deve constar aqui no plano operacional. Além disso, plano de marketing. Esse plano de marketing busca apresentar uma descrição dos principais produtos e serviços que serão oferecidos, a precificação, como é que vamos determinar o preço do nosso produto, o preço dos nossos serviços, as estratégias promocionais para fazer com que o nosso público-alvo conheça o produto que estamos apresentando, qual a estrutura de comercialização, se vai ser loja física, vai ser via de comércio, vai ser prestação de serviço por via de telemarketing, prestação de serviço por via de sistemas de tecnologia, qual será a localização do negócio, se ele estará num bairro, precisa estar localizado numa via de fácil acesso, com muitos clientes passando na frente, enfim, qual o plano de marketing para fazer com que a nossa empresa atinja lá o cliente que ela pretende atender. Agora, o plano financeiro, o dinheiro aqui, ó, o que vamos precisar de imobilizado? Vamos precisar de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, capital de giro. Toda empresa inicial ela precisa ter um capital de giro lá para bancar o início das suas operações, que geralmente não trazem um retorno imediato. Qual é o estoque inicial? Se for uma indústria, se for um comércio, tem que começar com quanto de estoque? Quais gastos pré-operacionais ela terá antes de abrir as suas portas para atender o cliente? O que ela vai ter de aluguel que tem que pagar antes, de contratação de pessoal, antes de começar efetivamente a sua atividade? Qual a estimativa de faturamento? Isso é importantíssimo para que a gente possa analisar se o negócio é viável ou não. Qual a estimativa de custo unitário de material ou de mercadoria? Então, nós temos que ter uma ideia de custo variável, de custo fixo, e sabendo que o variável a gente analisa por unidade. Já o fixo é para o período. Então, o aluguel, por exemplo, da loja é fixo em relação ao período. Nós temos que ter, então, uma estimativa das despesas comerciais. Vamos pagar comissões aos vendedores, terá frete para entrega do nosso produto, custos com mão de obra. Então, vai ser uma indústria, vai ter manufatura, vai ter mão de obra. Os nossos equipamentos vão perder valor ao longo do tempo. Temos que ter uma ideia da depreciação deles, qual a vida útil, para saber quando que vamos ter que repor esse imobilizado. Quais são os custos fixos do período? Então, o aluguel, nossos colaboradores que não dependem lá de volume de produção, volume de vendas, né? Projeção de resultados. Então, projetar receitas, projetar despesas, e calcular aqui os indicadores de viabilidade para saber se o nosso negócio é ou não viável. Além disso, temos ainda que ter uma análise de cenários. Então, a gente está passando agora por um momento de incerteza. Nós teremos no próximo domingo aqui uma eleição para presidente. Então, nós temos dois cenários, né? Um cenário com se o candidato A for eleito ou se o candidato B for eleito. Isso vai ter um reflexo no mercado, vai ter um reflexo na economia. E para fazer essa análise de cenários, nós temos uma ferramenta muito interessante chamada matriz SWOT. O SWOT aqui significa o quê? O S é de strengths, que são forças, o W de weaknesses, que são as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Ou seja, para o nosso negócio, o que é que nós temos de força para que ele dê certo? Nós temos tecnologia, nós temos mão de obra, nós temos know-how, o que nós temos aqui de forças? Mas, por outro lado, qual que é a nossa fraqueza nesse negócio? O que é que a gente vai ter que superar aqui? Temos fraqueza porque não temos capital de giro, por exemplo, né? Não temos aqui um mercado, não conhecemos muito bem o mercado, uma dificuldade de marketing, né? Mas, por outro lado, nós estamos enxergando o quê? Uma oportunidade. Nós estamos enxergando uma oportunidade de atender uma necessidade de um cliente. Por outro lado,
não sabemos se vamos conseguir atender a essa necessidade ou não. Então, existem as ameaças, existe a concorrência, ou seja, temos que considerar tudo isso para verificar em qual cenário que vamos atuar e como que vamos fazer aqui a nossa empresa funcionar nesse cenário.